Sobre ciúme, vamos lá, vamos falar sobre ciúme, né, Fernando? Vamos lá. Ciúme é uma coisa que todos nós nascemos com ele, nascemos tendo, é uma coisa que faz parte do ser humano, né? O sentir ciúme. Agora, vamos ver o grau disso, né? O grau de ciúme. E por que eu continuei falando? Eu podia parar e não fazer mais a live, por respeito a vocês. Vocês estão aqui porque vocês querem ouvir falar sobre ciúme. O ciúme é uma coisa, é um sentimento que pode ajudar ou pode atrapalhar. Antigamente, as pessoas que tinham ciúme é porque demonstravam, era um gesto de amor, né? Como se fosse um gesto de amor. O gesto de amor, você demonstrar ciúme, você demonstrava um gesto de amor, demonstrava mais amor pela pessoa. Bom, hoje a gente sabe que a gente pode ter outras formas de demonstrar amor, não precisa ser pelo ciúme, tá? Existe uma coisa natural que é o ciúme, a gente tem ciúme de pessoas, a gente tem ciúme de animais, a gente tem ciúme de coisas, né? Agora, quando isso é exagerado, isso se torna uma doença. E a doença que é o ciúme pode afetar principalmente quem é ciumento, quem é o ciumento. E dentro de uma relação a dois, gente, o ciúme, ele tem um molho perigoso, porque se você tem muito ciúme, você é inseguro, isso é muito óbvio, né? Nós somos inseguros. Desculpa, eu vou tirar meu casaco, porque eu fiquei com calor depois de tanta emoção. Então, a gente é inseguro. Quem tem muito ciúme é inseguro, entendeu? Fica com insegurança. Quando tem muito, é inseguro e tem uma autoestima baixa. Entendeu? Aí daí tudo que é ou real ou fantasia, eu tô falando real ou fantasia, muitas coisas que não são de verdade, passam pela nossa cabeça, fulano chegou tarde, às vezes não é aquilo que a gente está pensando, e a gente imagina, já começa a fantasiar, e isso pode criar um monstro na nossa cabeça, e aí a gente fica mal, o nosso corpo fica mal, a gente fica mal em todos os sentidos, a gente treme, entendeu? Então isso tem sintomas psicossomáticos. Então o ciúme, muitas vezes, ele vai levando a um delírio maior. Então a gente tem que ter muito cuidado. E mais cuidado ainda quando esse ciúme é de pessoas, amigos, família. Imagina, né? Vocês devem experimentar isso. Tem casais, tem pessoas que têm ciúme de amigos, de família. E isso é realmente doentio. Porque a gente aí tem que parar e eu vou dar umas dicas aqui da gente, como é que a gente pode fazer para poder não ter mais esse ciúme, ou pelo menos a gente poder diminuir esse grau, né? Porque o ciúme que faz parte da relação é o ciúme que é aquela coisa gostosa e tal, mas não é saudável se ele aumentar. Não é saudável se você ficar controlando aonde a pessoa foi, com quem que ela foi, por que está com ciúme. Ficar com posse é uma posse. O homem, geralmente, e isso é fato, né, por conta da nossa sociedade machista, o homem ele se coloca de uma forma como se ele fosse o dono da mulher. Ele é o dono da mulher. Ele se coloca como o dono, aquele que protege. Bom, seria o caso de proteger. Hoje em dia a gente está vendo um pouco diferente isso, né? A mulher protege também o homem. Né? O homem não é mais o provedor sozinho, a mulher também é. E com isso tem mais ciúme. O homem fica com mais ciúme ainda da mulher. Então, tá equivalendo, tá igual esse ciúme. E agora começa a catucar rede social, começa a catucar o telefone celular. Gente, por favor, preste atenção nisso. Não adianta, na hora que a gente está. O que você perguntou, Fernando? Não ter ciúme é um desleixo? Não, Fernando, não. A sensação que a gente tem é exatamente essa, Fernando, que o ciúme, que quem não tem ciúme é porque não tá nem ligando para a pessoa. Não. Você pode demonstrar afeto como? Elogiando a tua parceira, o teu parceiro, você elogiando, você fazendo carinho, falando que quer ficar perto, falando que sente saudade. Não precisa você mostrar afeto falando que tem ciúme, demonstrando um controle. Né? Tem gente que é assim, eu tenho um cliente aqui que ele vem trazer a esposa e ele vem buscar a esposa. Ele leva a esposa a todos os lugares e pega a esposa em todos os lugares. Nossa, que homem atencioso. Não é. É um homem controlador. Ele tá fazendo uma coisa que parece muito bacana, né? Mas, na verdade, ele está controlando. Ela não pode nem sair sozinha.
Ela trabalha com ele, e aí ela sai, ele leva ela para todos os lugares, porque sozinha ele não tem segurança que ela saia. Nem para ir para academia, por exemplo, caminhar sozinha, não sai. Então você vê, é uma coisa, mas ele não tem, nesse caso, ele não tem consciência que é ciúme. Ele acha que ele está servindo ela. É um controlador. E ela pode ser assim também. Liga e pergunta onde está o tempo todo. Liga o dia inteiro. O que você comeu? O que você não comeu? Aonde você está? Com quem você comeu? Com quem? Com quem é que está com você? Quem é essa amiga sua? Então isso, gente, vou te dizer uma coisa. Quando a gente começa a despertar no outro, a gente vê uma amiga muito interessante. Eu, como com um homem namorado, eu vejo uma amiga dele muito interessante. Começa assim: você está saindo muito com ela. Você começa a falar muito dela. O que eu faço? Eu desperto nele o interesse por ela. Que estratégia é essa? Eu tô despertando no meu marido o interesse pela outra. Mostrando pra ele, ó, ela é bonita, ela é interessante. Não sei. Não é isso. Agora, o que é isso? É insegurança minha. É uma baixa estima que eu tenho. E essa baixa estima, com toda certeza do mundo, vai atrapalhar a tua relação. E vai te fazer ficar com mais, além de mais ciúme, vai te fazer ficar se sentindo um horror perto dele. Imagina, chegou mulher perto do meu marido, eu vou me sentir chateada por causa disso? Não. O ciúme, ele é uma demonstração de afeto, mas não é uma demonstração exagerada, quando ele é de cuidado de fato. Ele é controlador e possessivo. Tá? Então, às vezes, existe a possessão e não existe nenhum amor. Isso aí é pra gente pensar, tá? Porque a live é rápida, não dá pra gente conversar muito sobre isso. Mas não existe nenhum amor. Existe só a proteção, a possessão, aquela coisa de ter o outro. Geralmente, quando se separa, existe essa coisa do homem, da mulher também, achar meio dono do outro, e é difícil ver com outras pessoas, ver com outro namorado, com outro casamento. Porque acaba sendo dono, sendo ele o dono, ele tem que liberar. Então, o ciúme, dentro disso tudo, eu vou dar algumas dicas aqui para a gente poder entender que ele não pode gerar briga, entendeu? Você não pode brigar por ciúme. Você tem que, ao contrário, achar bonitinho. Aí esse ciúme é legal, faz parte. Mas nem acho que é uma coisa que tem que ter, tá, Fernando? É uma coisa que vem naturalmente. Você ficar com. Mas quando principalmente, quando numa relação a dois, do sexo do sexo que incomoda, do sexo da outra pessoa. Pode ser o pansexual, pode ser homossexual, pode ser heterossexual, não importa. O ciúme sexualmente e afetivamente, ele pode aparecer. Agora, ter ciúme da família e ter ciúme de amigo, preste atenção, gente. Não é ciúme isso, é outra coisa. Tipo assim, se você acha que ele dá mais atenção pro amigo dele do que pra você, pro amigo dela, dá mais atenção pras amigas do que pra você, aí não é ciúme. É uma outra coisa. É você se sentindo inferiorizado às amigas. Por que não? Aí tem uma coisa que eu acho fundamental. É uma coisa que a gente esqueceu de fazer. Porque DR é uma coisa que todo mundo ficou zoando, né? Vamos fazer DR. Mas a gente conversar com o nosso parceiro é a melhor coisa do mundo. Conversar significa um ouvindo o outro. Tá? Você ouvindo, a gente falando e sendo ouvida e ouvindo o que o outro está falando também. Então a gente vai entender muita coisa se a gente conseguir ouvir o outro. E isso é fundamental. Eu vou falar, Fernando, eu vou ler o que ele escreveu, tá? Porque eu acho que é importante para ele. Minha esposa tem muito ciúme, mas muito ciúme da minha mãe. Ah, Fernando. Ela diz que o nosso casamento acabou. Será que isso tem solução? Tem, Fernando, não vou nem. Tem sim. Claro que tem solução. Não acabou, não. Se você tem o teu coração, que ainda não tá gelado, se acredita nele ainda, claro que tem solução. Se ela tem ciúme da sua mãe, tá, eu entendo que mãe de homem fica paparicando o homem mesmo. É fato, né? A gente só tem que assumir isso. Senão vira doença, tá certo? Assumir que a nossa mãe faz isso mesmo com a gente. A gente faz, né? Faz isso. Mas não é culpa delas. É o jeito que a mãe tem de se colocar para um filho. Ela como se ela estivesse perdendo o filho com outra mulher. Então, essa sensação é uma sensação que pode causar ciúme na tua mulher. Mas só que ela não tem que ter ciúme dela. Ela tem que entender que é mãe.
e até que meio que ser cúmplice dela, entendeu? Mesmo que tem mães, eu não sei se é o caso da tua, que fica fazendo a cabeça do filho contra a esposa para poder ficar mais perto dela, mais do lado da mãe. Até essas mães precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda. Elas não têm que ser jogadas para fora, elas precisam de ajuda. Tá? Então, isso de fato, é uma doença, é uma coisa doentia. A pessoa precisa se tratar, ela precisa de uma terapia, ela precisa de uma terapia de casal. Olha, gente, terapia de casal é muito bom. Eu sou terapeuta de casal há muitos anos. Há muitos anos. Acho que desde que comecei, veio o casal para mim. E eu comecei a trabalhar isso depois que teve a formação de terapia de casal. Mas na época que eu comecei, não tinha. E eu trabalhei muito bem isso. Eu fui experimentar para ver se eu conseguia. Porque às vezes a gente é bom, mas a gente não consegue. É fato. Não, a gente não é Deus, a gente não consegue tudo, né? Então, eu trabalhei com casais que ficavam, a gente fica meio que intermediário, explicando um para o outro o que está acontecendo, porque não se ouve, o casal normalmente não se ouve, né? Então, ele precisa parar e ouvir um ou outro, um ouvir o outro. Então, o terapeuta serve muito como um intermediário. Ele consegue fazer com que eles se entendam e começa a acontecer, eles assim, se entendendo, sai de lá melhor. Com certeza. Eu já tive muitos casais que não saíram separados, saíram juntos. E dizem muito, né? Quando faz terapia de casal, é para separar. Não, às vezes até é. Para separar numa boa. Até é. Tá? Não vou dizer que não é, não vamos generalizar a coisa. Às vezes a gente precisa disso, esclarecer algumas coisas para poder separar numa boa. Mas na verdade, quando alguém busca a terapia, por que quer ficar junto, né? Quando busca a terapia de casal, por que quer ficar junto? Não é porque quer separar. Não quer separar quem busca terapia de casal. Quem busca terapia de casal, quem quer separar, busca um advogado. Quem quer ficar junto, busca terapia de casal. Né? A não ser que tenha filhos no meio, e aí as coisas mudam um pouco. Né? Eu vou dar algumas dicas para vocês, e nessas dicas eu vou falar um pouco mais sobre isso tudo que a gente está falando. Né? São dicas assim de como que a gente pode fazer para se livrar do ciúme doentio, para se livrar de problemas com ciúme. Né? Vamos lá, vamos à primeira dica. Analise a razão do ciúme. Presta atenção, quando você estiver com ciúme, percebe por que você está com ciúme. Que razão te levou a ter aquele ciúme? Existe uma razão prática? Existe alguma coisa que aconteceu ou está na tua fantasia, na tua cabeça? Entendeu? Presta atenção nisso. Está na tua cabeça. Às vezes está na tua cabeça a coisa. De nada, Fernando. Você conte comigo. Às vezes a coisa está na nossa cabeça, entendeu? E aí a gente tem que parar e ver com a razão. Por que eu tô com ciúme? Às vezes a gente tá com ciúme por razão. Às vezes não. Às vezes a gente tá fantasiando. Então a gente tem que realmente parar e não ser impulsiva. Colocar com a razão, ver o que está acontecendo. Né? De fato, o que está acontecendo. Não, vamos lá, outra coisa. Essa aí é uma questão, essa coisa da razão, que tem que ser conversada, tá? Na hora que você sente ciúme, você para e conversa. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo nessa relação que eu estou ficando com ciúme? Né? Deixe suas intenções claras. Óbvio, né? Na hora que você vai conversar, você tenta chegar para essa pessoa, para o teu companheiro, para tua companheira, deixar a tua intenção clara, que você quer desfazer o mal-entendido ou quer explicar. Deixa a intenção clara. Não tenta mentir. Não tenta agredir. Fala claramente o que você está sentindo. Tá? Outra, trabalhe a confiança no relacionamento. Isso aí é uma coisa fundamental. A gente está falando sobre isso aqui. Se a gente não confia na relação, na pessoa, a gente não confia na gente, com a nossa autoestima, e aí não confia no outro que tá junto com a gente, é óbvio que ciúme é uma coisa muito clara e muito que vai vir com muita intensidade. Se a gente não confia, vai vir. Ou então você não vai nem ligar, como o Fernando falou, não vai ligar porque não gosta. Não vai ligar porque não gosta. Não porque é uma pessoa resolvida e que não tem desconfiança e que tá bem, não precisa ficar o tempo todo controlando o outro para poder mostrar que gosta do outro. Entendeu? Outra coisa, mantenha diálogo em dia. Isso é uma coisa que normalmente, depois de um certo tempo de casado ou de relacionamento, a gente esquece, né? E aí as coisas sujas vão passando e vão ficando mais sujas. Chega numa hora que a gente deixou de falar e que não tem mais jeito, o coração gela. O coração gelou e é um perigo, porque aí você não tem como voltar a se relacionar, entendeu? A relação fica muito, muito ruim quando a gente gela o coração. Então mantenha sempre fale. Por mais que o outro diga, não quero falar. Não, você arruma um momento para falar.
Porque se o outro não quer falar, porque tem alguma coisa errada na relação. Então vocês têm que ver isso, entendeu? Não é uma coisa que é assim, eu não quero falar, pronto, não tô afim de falar. Não tô afim de falar agora. Daqui a pouco eu falo com você. Entendeu? Nesse momento não é a hora, tá? Mais ou menos assim. Eleve a sua autoestima. Então, quando você começa a sentir ciúme, você pensa como você é bom, como que você começa a aumentar a tua autoestima. Aliás, tem um curso de autoestima que eu tenho sobre isso. É como que a gente pode aumentar a nossa autoestima, botar a nossa autoestima para cima, elevar mesmo, fazer com que a gente respire melhor, seja mais íntegro, entendeu? Então pensa de fato nisso. O que está acontecendo que você pode aumentar a tua autoestima para você não cair em armadilhas. Na hora que a gente tem autoestima baixa, a gente cai em armadilhas que a gente coloca. A gente se boicota, tá? Vamos lá. Combata o comportamento controlador. Ó, vamos combater isso, gente, porque na hora que você tenta controlar o outro, a liberdade é o maior controle. Isso é o fato, tá? Na hora que você dá liberdade para um companheiro teu, você tem ele sob controle. Engraçado isso, né? Eu tô falando isso, desculpa se alguém tá achando que eu tô dando dica que não devia, mas na hora que você dá liberdade, você traz ele sob controle, porque ele vai falar tudo pra você, não precisa você pedir pra ele falar, ele vai falar. Você tem sob controle se você dá liberdade. Quanto mais liberdade você dá, mais sobre controle, mais vocês vão se falar, mais vai ser verdadeiro, menos vai se esconder onde foi. Entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa, não viva do passado, gente. Se uma relação que eu tive no passado deu errado, se eu fui traída no passado, não significa que nessa eu vou ser traída. Não significa que as coisas vão se repetir. Entendeu? Ah, eu fui traída lá atrás. Ah, porque não foi bom. Eu não vou comparar. A comparação acaba com uma relação. Acaba. Eu lá atrás fui traída. Então hoje eu vou ser traída também? Não. Claro que não. Não é regra. Não é assim. Depende de nossas escolhas, como eu falei na última live. Depende de nossas escolhas. Entendeu? As nossas escolhas têm muito a ver em confiar em quem está com a gente. Então, se eu fui traída lá atrás, não vamos viver do passado. Eu não vou ser traída agora. Eu não vou comparar a minha relação sempre com as relações passadas. Tá errado. Tá errado pra gente, principalmente. Porque a gente fica o tempo todo vivendo do passado. E vivendo de coisa ruim do passado. Imagina, eu fui traída e eu vou ser traída de novo. Eu fui abandonada, eu vou ser abandonada de novo. E aí eu falo de relação, mas eu falo também, por exemplo, eu fui abandonada, exemplo, não é o meu caso. Fui abandonada pelo meu pai. Todo homem vai me abandonar. É viver do passado. Essa pessoa precisa se tratar. Porque ela vai sofrer, tá? Ela não está fazendo isso de propósito. Ela vai sofrer. Se ela vai achar que todo homem vai abandonar ela vai sofrer. Toda mulher vai abandonar ela, porque a mãe abandonou. Toda mulher vai abandonar ele vai sofrer. Entendeu? E o sofrimento não é legal. Eu tô acabando de falar isso aqui. O que eu gosto, o que eu mais quero é que vocês parem de sofrer. Por essas coisas que não levam, não precisam levar ao sofrimento. O ciúme não precisa levar ao sofrimento. Tá? Uma outra coisa. Racionalize o sentimento. É difícil, né? Porque a gente sente, e a gente sente é impulsivo. Mas quando a gente está a dois, a gente está numa relação de confiança, a gente tem que parar na hora que a gente está sentiu alguma coisa e racionalizar ele. Entender o que está acontecendo comigo. Será que é isso mesmo? Racionalizar é transformar em razão, né? Ele não é só sentimento. Um sentimento de tristeza. Eu tô triste. Ai, meu Deus, será que eu tô prevendo alguma coisa? Não, às vezes eu vou racionalizar esse sentimento. Peraí, eu tô triste porque ele foi sair com os amigos, mas ele não pode sair com os amigos, aí você vai e racionaliza. E aí fica muito mais fácil você lidar. Entendeu? Até para você perceber se você tá certo ou errada. Racionaliza ele. Se a razão não puder tomar conta, é porque você está com a emoção muito à flor da pele. Precisa colocar ela de alguma forma para fora, trabalhar ela. Numa terapia, num curso, num grupo, vai trabalhar. Mas não bota em cima do seu companheiro nem companheira, não. Tá? Aprenda a demonstrar o amor de forma diferente. Quando a gente fala que antes demonstrar ciúme significava mostrar amor, não é mais assim hoje. Então como é que é? Como é que você pode demonstrar que você ama? Abrindo a porta do carro? Não, isso é gentileza, né? Mostrar que ama é no dia a dia, é falar também que ama. Tem gente que tem maior dificuldade de falar. Só assim, eu te amo, ele fala idem. Né? Nós vimos o filme, o Ghost tinha isso. A dificuldade de falar que ama é enorme.
A dificuldade de demonstrar amor é, eu amo, eu te amo, mas sai que eu tô vendo televisão. Ou então, não elogia nunca. A mulher se emperequetou pro marido. Aí ela fala, poxa, você não me elogia? Eu tenho uma experiência de uma pessoa que falou assim, se arrumou tudo, e ela cobrou dele, você não me elogia? Ele falou, mas eu não quero te elogiar. Porque se ele elogia, ele acha que elogiando significa que ele está dando muita asa para ela, entendeu? Dando muita bola para ela. E por que não? Por que não pode dar bola? Por que não pode dar asa? Entendeu? Então, tenha formas de mostrar amor. Nossa, é tão bom você ouvir um elogio de uma pessoa que você ama. Entendeu? Formas de demonstrar amor. Pense nisso. Arrume caminhos, formas. Não precisa ser aqueles antigos. Não se compara com ex-companheiros. Isso aí, né? Eu já falei, né? A gente não precisa ficar comparando os nossos companheiros atuais com os ex, né? O fulano era assim, você não é. Ou então até uma comparação até boa. Fulano, você faz uma coisa que o outro não fazia. Não precisa comparar. É ruim. É ruim a gente ouvir um companheiro comparar do outro, é ruim. É uma relação. Bruno, você perguntou quando só uma pessoa ama na relação? Essa relação não dá. Ou você conquista, você que ama, conquista quem você acha, você ama na relação, você tem que conquistar. Você tem que realmente conquistar e sentir que o outro te ama. Claro! Senão você vai ficar sozinho amando. Que isso? Não funciona. Não funciona, viu? Uma via de mão dupla. Se uma só ama, você tem que conquistar ou reconquistar para que ela também possa te amar. E vai demonstrar isso, entendeu? E agora, não compare, voltando, não compare com relacionamentos antigos. Não precisa disso. Para que eu vou ficar falando? O meu outro namorado era mais magro. O meu outro namorado gostava de picanha, ou você não gosta. Mas precisa falar dele, precisa falar do outro. Incomoda para mim se ele falar das outras dele. Incomoda só, não é que isso esteja problema, não é problema. A história de cada um é a história de cada um. Acho que nem foto a gente tem que tirar. Vamos rasgar as fotos antigas. Para que isso? Rasgar foto antiga? Tem a minha história. Eu casei igreja. Eu vou rasgar as minhas fotos que eu estou numa relação nova? Não. Faz parte da minha história. Eu posso não amar mais aquela pessoa que eu casei, mas faz parte da minha história. Para que eu vou jogar todas as fotos fora? Eu posso não mostrar pro meu atual companheiro, mas eu não vou rasgar. É minha e faz parte da minha história. Entendeu? Isso aí é controle. Mantenha uma vida social ativa. Se você tem uma vida social ativa, se você tem amigas, se você tem trabalho, se você tem amigos, se você tem você vai parar de focar no outro, que o outro está fazendo, que o outro tá comendo, aonde ele vai, será que ele está usando camisinha, será que ele está com outra mulher, será que ele está no motel? Nossa, se você tem uma vida social ativa, isso não vai acontecer. Entendeu? O teu foco não vai ficar no outro. Não vai. Outra coisa. Fortaleça seu amor próprio. Sempre quando você vê que você está vacilando, está começando a ficar inseguro, vai lá e fortalece seu amor próprio. Sente, se vê. O que eu tenho de bom? Escreve. Pega um papel, eu sempre falo isso, escreve. O que eu tenho de bom? O que é bom em mim? Se não conseguir encontrar nada, conversa com alguém que gosta de você. Às vezes a gente não consegue, né? Tá numa fase tão para baixo que a gente não consegue nem ver nada bom em mim, na gente. Aí a gente vai chamar alguém e fala assim, o que eu tenho de bom? E essa pessoa que gosta da gente vai falar. Ok? Bom, aí tem uma coisa aqui que é busca terapia, que eu coloquei para quem precisa, busca terapia. Né? Bruno, depois a gente conversa. Me chama lá no individual, tá? Você tem o meu contato. Então, gente, eu queria falar um pouquinho mais sobre ciúme. Quero pedir desculpas a vocês pela minha emoção no início, mas foi porque eu sou assim. Eu sou emoção pura e eu só sei o que sei. E tudo que eu sei fazer, tudo que eu já ajudei de gente, né? E as pessoas sabem disso, tem depoimento sobre isso, bom, enfim, não precisa nem depoimento, não precisa. É porque eu tenho a emoção muito forte. Então, desculpa se eu me emocionei, desculpa se eu coloquei para fora, obrigada por me ouvir, muito obrigada por me ouvir. Sei que tem pessoas que estão do meu lado, que estão comigo, porque entendem o que eu estou sentindo, né? Do fundo do coração. Porque o que mais me machucou foi aquela pessoa fazer aquilo comigo. Então, tá aqui.
Eu tô aqui, sou emoção pura. A Lucinha me perguntou como é que ela vai se inscrever lá no link da bio para o nosso curso gratuito e online, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, semana que vem. O link está na bio, é só ir lá, clicar e tem tudo lá. Tem o Luiz que tá pegando, botou tudo lá para mim, colocou uma página, você se inscreve gratuitamente, só para você fazer parte desse Você Mais Atraente, é o curso, né? Que é o que eu vou dar gratuito. E vou dar com um prazer enorme, que eu vou fazer trabalhos práticos com vocês. Eu vou fazer trabalhos vivenciais com vocês. Tá bom? Então, ó, até amanhã. Amanhã a gente não tem live, mas sexta-feira temos perguntas. Então, faça perguntas. Eu vou colocar uma caixinha lá de perguntas e você faça pergunta que sexta-feira a gente vai responder. Luiz tá aí, ó. O Luiz tá aí. Luiz Paulo Matar. Ele é o responsável por eu estar aqui. Ele é o responsável por acreditar em mim. Carminha, nossa live amanhã.